Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje converso com uma deputada estadual do Rio de Janeiro, do PL do Rio, nascida e criada no Amazonas, mas que está na capital fluminense há muito tempo, foi morar lá quando era atleta de natação e que em 2022 candidatou-se e foi eleita defendendo pautas conservadoras. Amanda Armelau, conhecida por Índia Armelau, por ser descendente de indígenas, ficou famosa recentemente no Brasil inteiro quando divulgou um vídeo alertando para a invasão da ideologia de esquerda no maior festival folclórico do Amazonas, o Festival de Parintins, um dos maiores do país. Antes da entrevista, eu queria dar um recado importante e fazer um convite. Se você valoriza o compromisso da Gazeta do Povo com o debate honesto de ideias, sem se render ao politicamente correto, este é o momento ideal para mostrar seu apoio, valorizando o melhor jornalismo do Brasil. Ao clicar no link que está na descrição do vídeo, você terá a oportunidade de assinar a Gazeta por apenas R$ 5,90 ao mês nos primeiros 3 meses de assinatura. Sendo assinante, você terá acesso às minhas colunas, as do Alexandre Garcia, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, as crônicas diárias do Paulo Pousonoff e muito mais. E o melhor de tudo, sem qualquer restrição ou barreira. É uma oportunidade única para você que me acompanha nas entrevistas em vídeo. Veja agora a minha conversa com a deputada Índia Armelau. Eu estou aqui então com a deputada estadual pelo PL do Rio de Janeiro, Amanda Armelau, que é conhecida como Índia Armelau. Ela já vai explicar por que desse apelido, e que viralizou aí através de um vídeo um alerta muito importante sobre uma destruição de um festival folclórico famosíssimo no Brasil, no Amazonas, que é a tua terra natal, né, Índia? Fala para a gente Sim. primeiro, então se apresenta para quem não te conhece e fala daí do vídeo e do festival já, como é que isso aconteceu. Então, para quem não me conhece, sou deputada estadual de primeiro mandato aqui no Rio de Janeiro. O apelido Índia foi colocado carinhosamente desde o dia que eu pisei no Rio de Janeiro, que eu cheguei aqui há 22 anos. E como eu tenho orgulho de onde eu sou, eu quero que as pessoas conheçam a história, todas as cidades possíveis. Eu deixei o apelido Índia e acabou se tornando, né, muito forte. E, infelizmente, eu passei anos sem ir a Parintins, né, que é uma ilha perto de Manaus, uma ilha do Amazonas. E o ano que eu resolvi voltar, tivemos assuntos de ideologia de gênero, sobre negras, sobre vítimas, mulheres vitimizadas, no Festival Folclórico de Parintins, que é para contar a história dos índios, as nossas tradições, as nossas lendas. E foi algo que eu fiquei tão chateada que eu fiz aquele vídeo até de uma maneira emocionada, porque o nosso festival ele é conhecido internacionalmente. Ele é algo importante para o nosso estado e para Parintins, e eles querem que transformar no carnaval, entendeu? Eu Não ia é até o eu carnaval. ia até te pedir para fazer essa analogia, se é que ela é possível, porque para quem nunca foi, que é o meu caso, a gente olha as imagens, né, ano após ano na televisão, agora mais recentemente nas redes sociais, nos vídeos que viralizam na internet, e a gente faz essa analogia com apresentações de escola de samba, porque a escola de samba, de certa forma, tem todo aquele aparato de figurino, carros alegóricos, tem o enredo, obviamente, que conta uma história, muitas vezes relacionada à história em si, do local, da escola de samba, enfim. Então, acho que nesse sentido a analogia é parecida, só que o Festival de Parintins ele é só entre duas agremiações, né? Então é uma disputa quase Isso, futebolística, assim, pelo que a gente vê, com isso. torcidas e tudo mais. E eu não sei se pelas cores vermelho e azul acabou sendo invadido por partido político, né? Não dá para dizer que não. Então, lá a gente tem dois bois, né? A gente fala que é o garantido, que é o povão, e a gente fala que o caprichoso é a elite, que é o azul. Uhum. Infelizmente, eu não sei se é pela cor vermelha, acabou misturando as coisas, mas o assunto lá é índios. Nossa, o Amazonas, Parintins, a história. Então, ela não abre como o Carnaval do Rio de Janeiro, que você escolhe o tema que você quer Uhum. fazer. Ah, eu quero falar sobre a história do Silvio Santos, eu quero falar sobre a história do LGBTQ+. Mas você é aberto no Carnaval do Rio de Janeiro.
no Festival Folclórico de Parintins, é Festival Folclórico de Parintins, justamente para contar a história do boi ali, dos índios, das tradições, das lendas, e quebrou. Nós vimos um Tuxaua, que é um dos principais índios, entrarem de cor LGBTQ+. Nós vimos uma porta-estandarte, o puxador anunciando a nossa primeira estandarte gay. Eu não quero saber se ela é gay, eu não quero saber se ela é negra, eu não quero saber se ela é azul, se ela é branca, eu quero saber da apresentação dela. Então, assim, saiu totalmente do foco, porque era Marielle só Franco falando, também você denuncia, né? Que entrou no meio da nossa, teve uma letra. música falando da vereadora que as pessoas não sabem, a metade da história que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro, falando da vereadora, foi nesse dia, no segundo dia que cantaram essa música, eu fui embora no meio da apresentação. Eu falei, cara, eu vou embora, porque eu não tô aguentando, eu fiquei triste, aí eu olhava para minha mãe é parintinense, minha mãe é cabocla mesmo, pé. Eu olhava para minha mãe, a minha mãe baixava a cabeça, ela veio e falou, cara, o que aconteceu, filho? Eu falei, mãe, infelizmente a política chegou onde não deveria chegar. Então, assim, o meu vídeo foi um alerta, porque só quem vai perder é Parintins. É o Amazonas que vai A perder. gente vai exibir o vídeo aqui, que eu acho que ele tem um recado muito importante, né? Você estava bem alterada ali no sentido Tava muito. de Tava. revoltada mesmo, até solta umas palavras impróprias, mas a gente vai deixar aí, porque eu acho importante as pessoas entenderem do que a gente está falando e já voltamos a conversar. Eu acredito que a maioria das pessoas já saibam que eu sou de Manaus. No caso, estou aqui agora gravando esse vídeo. Nós viemos aqui visitar a minha família, vim com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu marido para conhecer e fomos a Parintins, que é uma ilha de Manaus onde minha mãe nasceu. Esse final de semana aconteceu o Festival Folclórico de Parintins. Para quem não conhece, nunca ouviu falar ou já ouviu falar, mas tem medo de conhecer, meu amigo, tire um ano da sua vida para ir, que é uma experiência incrível. Calma aí, vou botar um pouquinho para poder voltar ao vídeo. Eu vou tentar explicar para você não se perder, tá? Esse aqui é o meu marido. Ele é carioca e foi a primeira vez que ele foi. Lá tem 2 bois. Nós temos o garantido, que é exatamente esse aqui, é o nosso boi branco com o coração vermelho na testa. E nós temos o caprichoso, que é o boi negro com uma estrela na testa. Sabe o Maracanã, quando tem jogo que dividem as torcidas? O Bumbódromo, que é o nome da arena onde tem a apresentação, é exatamente assim, tá? Não tem briga, não tem porrada, não tem exatamente nada. Todo mundo já sabe onde é seu espaço, o lado vermelho e o lado azul. O nosso garantido, ele é conhecido como ser o boi do povão, o boi de tradição. E o caprichoso é conhecido como ser o boi da playboyzada, tá? Eu tô falando rindo, mas é verdade. Nada a ver com o vídeo, mas na moral, que casal, né? Meu pai e minha mãe. Prazer. Esse recado vai principalmente para a galera do Amazonas, principalmente para os defensores do PT e suas ideologias nevastas. Esse festival ele já é conhecido internacionalmente. Isso é muito bom para Amazonas, para Parintins, né? É incrível, vem gente do mundo inteiro para assistir esse festival. Aí sabe o que aconteceu? A esquerda conseguiu chegar nesse festival. Cara, vocês não estão entendendo. Os 2 primeiros dias de show. Só por nível de curiosidade, são 3 dias, como eu disse. Cada dia tem 2 horas e meia. E sabe aquela arquibancada que eu coloquei pulando no início? Eles ficam assim do início ao fim. São 7 horas e meia sem sentar. Até porque a apresentação deles também vale nota. E uma coisa interessantíssima. Enquanto um lado está se apresentando, se vocês observarem no vídeo, o outro está com a luz assim meio apagada, está com a luz normal, sentadinhos. Não podem vaiar, não podem gritar. E, cara, são 3 dias assim, no máximo respeito. E aí, quando o caprichoso se apresentava, o garantido se calava. Incrível, eu tinha que falar isso. Cara, foram os 2 primeiros dias falando de LGBTQ+. Vocês não estão entendendo. Você chega pro festival folclórico de Parintins, índio, mata onça, o raio que o parta, a história, e pá, LGBTQ+. Sim, meu anjo. As cores, ao invés de ser vermelho e branco, sabe? Que são nossas cores do não sei o quê, do pajé, da porta-estandarte, do raio que o parta, estavam as cores do LGBTQ+. Do nada, apareceu uma música com Marielle Franco.
Vocês têm ideia disso? O que que é você estar no Festival Folclórico de Parintins, começarem com essa porra dessa lacração de LGBTIQ+, mulheres, mulheres negras, vítimas e etc. E pra fechar no terceiro dia, tava tudo tranquilão. Eles simplesmente acho que bateram assim e falaram, não, vamos na tradição, porque tá dando merda. Vieram na tradição. Tá, maneiro. Porra, tamo curtindo. Bandeira do Brasil vermelha. 3, uma atrás da outra. Parabéns, garantido. Parabéns aos organizadores. Que merda que vocês fizeram. Cara, não dá pra entender essa vontade de acabar com um festival que é tão importante pro local, de descaracterizar, de tirar essa tradição. Logo você, garantido, meu boi, que defende a tradição, principalmente quando pega ali pra sacanear o caprichoso. Passamos no galpão assim do garantido, né, onde o pessoal faz esquenta, guarda as coisas. Meu irmão, tinha uma bandeira do LGBT assim, do lado da bandeira do garantido. Aí você fala, nossa, Índia, mas você é homofóbica? Não, meu anjo, porque não tem nada a ver com as calças. Estávamos em um festival, eu vou falar 300 vezes, festival folclórico de Parintins, e não no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí sabe o que vai acontecer? Vai descaracterizar, isso aqui vai virar um carnaval de boi bumbá, que já não tem tradição, não tem mais realmente história legal, acabou. Parabéns aos envolvidos. Cara, eu fiquei tão puta assim com a situação de desrespeito com a tradição, com o festival, que eu saí perguntando para as pessoas assim na rua o que elas achavam, mesmo sabendo que a galera era PT. E para minha surpresa, a maioria da cidade sendo petista estava contra o que tinha acontecido, porque sabia que aquilo iria prejudicar o evento, que é uma das principais atrações e fonte de renda da cidade. E sabe o que é o triste? Eu encontrar pessoas de outros estados, né, conversando e a pessoa falando, é por isso que estão na miséria. Tem mais é que se ferrar porque votaram no PT. E eu vou falar para vocês o que eu falei para eles. Infelizmente, eles são reféns. Vocês realmente acham que o PT, com no mínimo 20 anos aí no poder, não poderia levar mais informação, mais comunicação para o interior do norte, para o nordeste? Lógico que poderia. Dinheiro tem. Só que se eles fizerem isso, eles não vão conseguir mais manipular essas pessoas. Vocês não têm noção. Eu não tinha acesso à internet lá. Eu tinha que fazer a dança da chuva do sol para eu conseguir postar alguma coisa. A gente não conseguia se comunicar, não conseguia ver vídeo. Lá a televisão é só Globo, 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 Globo. Eu tô muito puta com a situação, mas a minha mãe estava decepcionada. A minha mãe, ela é parintinense mesmo, cabocla perrexé. Ela olhava aquele desfile, ela não conseguia entender o que que tinha acontecido. Eu espero do fundo do meu coração que a Amazonas acorde, que os interiores todos acordem, principalmente, especificamente falando desse assunto, de Parintins. Torço para que o ano que vem realmente a festa em si seja o Festival Folclórico de Parintins, e não lacração por like. Então, continuando aqui, o recado foi dado. Será que foi ouvido? Será que os dirigentes no próximo ano, porque o festival acabou de acontecer, né? Sempre no finalzinho de junho, início de julho, acabou Isso. de acontecer. E viralizou realmente esse teu vídeo. Será que a mensagem chegou até Manaus, até Parintins? Eu acho que sim, porque onde eu andava ali em Manaus, eu até brinquei, né? Eu tenho uma deputada também no Amazonas do PL lá, Débora. Eu mandei mensagem e falei, Débora, estamos até um artista aqui em Manaus. Porque as pessoas falavam, Índia, eu queria falar isso, só que primeiro, que eu não tenho coragem, e segundo, que eu não tenho essa voz. Então, assim, viralizou de uma maneira das pessoas darem parabéns. Então, eu tive um vídeo que eu não imaginava explodir tanto, até porque no Amazonas, né, nós temos muitos esquerdistas, mas em Manaus não, mas viralizou de uma maneira que eu fiquei feliz. E saiu em 2 jornais de esquerda. Eu falei, opa, então deu certo, porque foram me bater no jornal, mas muita gente apoiando. Eu fiquei muito feliz. E você diz ali que, como é um festival folclórico, e as pessoas são tão apegadas às suas raízes e têm tanto orgulho ali de, naquele momento, ver o povão mesmo, mesmo no outro que é de elite, como você diz, mas ver, são camadas da população trazendo a sua história, o seu orgulho dos seus antepassados, do que foi conquistado, né? Os índios, os povos originários, para usar os termos que eles gostam e tal, que parece que até mesmo entre os adeptos de ideologias de esquerda na política não gostaram dessa Não, invasão do território folclórico, né, pela política, pela ideologia. não. Então, eu recebi muito feedback exatamente assim, de pessoas que defendem ideologia diferente da minha, mas falaram, Índia, não tem nada a ver. Vão acabar com o festival. A ideia que eu tenho é que, assim, parece que a esquerda ela quer acabar com tudo que é tradição. Eles querem que a gente engula
goela abaixo tudo que eles colocam para a gente sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consequência. Foi o que eu falei, cria-se o Carnaval de Parintins. Você não precisa acabar com o que tem. Nós não somos homofóbicos, nós não somos contra nada, mas se a Isso é gente tem importante um destacar, evento, né? Isso é importante destacar, sim, porque toda sim, vez que uma voz se levanta, e eu entendo o que você diz quando as pessoas relatam medo, tá um massacre, uma perseguição, uma desumanização do adversário feita de uma forma. A gente viu o que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro, com qualquer um que o apoiou, em relação aos manifestantes pacíficos do período pós-eleitoral e que culminou naquele vandalismo do 8 de janeiro, mas não era o todo ali que era composto por vândalos. Então, eu entendo esse medo das pessoas, mas é importante sempre esclarecer, não é nada pessoal, ou nada como o movimento XYZ ou LGBTQIA+, o que quer que seja. Pelo contrário, a gente defende o respeito e tudo mais. O que não pode é invadir, impor, bem a palavra que você usou, né? Impor a sua ideologia, a sua vontade na marra. A isso, sociedade evolui com debate, não dessa forma, e é como tem sido isso. feito em todas as áreas, né? Eu estudei no colégio católico a minha vida inteira. Então, eu sempre falo, você não pode chegar no colégio católico e querer libertinagem, querer, posso fazer tudo. Não, porque ele tem as regras dele. Procure um colégio que abrace isso, que temos hoje. O problema é que eles querem, no colégio católico, falar que os cristãos são homofóbicos, são contra qualquer tipo de LGBT. Não, nós temos a nossa religião, nós temos a nossa crença. Assim como eu respeito se você quer ou não quer, quem você é, com quem você namora, você tem que respeitar também o meu ponto de vista. Mas o problema é que lá foi imposto algo que ficou para os ribeirinhos, para os caboclos, para as pessoas que são de lá, foi quase uma ofensa. Porque Agressivo, não né? teve, foi muito agressivo. Você não ter a tradição e do nada começar assunto, o primeiro gay, o tuxal todo colorido, as nossas cores, eu sou garantido. Vermelho e branco não tinha, e estava realmente um carnaval. Então, quando você sentava para conversar com as pessoas, eu não tinha medo de falar. E a pessoa falava, Índia, olha só, eu não concordo contigo, com a tua ideologia, mas realmente ficou feio demais. Então, assim, eu espero de verdade que o garantido, assim como o caprichoso também, eles entendam que tradição é tradição, deixa a política para o lado de lá. E a gente tem que fazer isso em diversos locais. A gente tem que parar de cruzar os braços, porque nós cruzamos os braços e tá isso. Porque nós temos medo, porque nós temos medo de ser cancelado, porque nós temos medo. A gente não pode ter medo. Então, hoje, eu tenho uma rede social que toda hora eu recebo denúncia de, como é que é, vídeo de ódio, bullying, mas eu tenho que falar. Então, eu acredito que, apesar do medo, hoje as pessoas abriram mais os olhos. Elas começaram a fazer um pouco mais. Então, eu sempre falo, chegamos onde chegamos por conta disso. Os bons cruzaram os braços. Então, por exemplo, teve aqui na LERJ, eu até postei, eu fui agredida aqui na frente por índios. Aqui teve uma manifestação de índios, aí eu olhei, eu falei, cara, índios, deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. Mas eram índios de Fui. verdade ou aquelas índias da Sapucaí que invadem Brasília com frequência? Então, eu vou ficar escrevendo, depois podem pegar isso aqui e colocar na justiça. Mas tinha gente com boné da MST, tinha realmente índio branquinho do olho azul. E quando eu cheguei lá, eles começaram simplesmente a ofender a Damares, de graça. E aí falaram aqui tem um monte de política de direita, que é a mesma coisa. Eu falei, tudo bem, eu sou política de direita, a gente pode conversar? Ainda bem que isso está gravado. Começaram a me chamar de fascista, de genocida, de miliciana. Me cercaram, tiveram que vir os policiais, eu ia ser linchada no meio da rua. E eu não falei absolutamente nada, só falei que eu era de direita. A gente chegou a É a isso. eterna tentativa de calar o adversário, né? Eles se dizem democráticos, eles se dizem pró-democracia, defensores dos direitos humanos, eles se dizem tolerantes, o amor venceu, e é tudo ao contrário, é uma coisa impressionante. Estava tendo alguma votação na Assembleia Legislativa aí do Rio Estava que... tendo lá no Congresso. Ah, marco Mas temporal, provavelmente. eles vieram aqui, mas o problema é que, assim, eu te pergunto, vê se saiu em alguma mídia, vê se alguma feminista, vê se algum grupo indígena, vê se... Lugar nenhum, Também tem isso, né? lugar Indignação nenhum. seletiva. As feministas só defendem mulher se for mulher de esquerda. As mulheres que Perfeita. estão sendo esquecidas no esporte, eu sei que você é atleta também, né? Com carreira em natação, deve doer muito ver que se História. você pega as principais modalidades esportivas pelo mundo, o recordista mais disparado na frente do segundo lugar é alguém que nasceu homem, portanto tem um corpo de homem biológico e que decidiu, por conta própria, e a gente respeita, fazer a transição. Para mim, eu uso essas palavras, porque uma pessoa que simplesmente troca de esporte porque era muito, muito ruim e resolve simplesmente ir para o esporte e começa a se destacar e não vê nada de errado nisso,
para mim tá errado. Ele sabe disso, porque Você quer dizer que alguém que no esporte masculino não tinha projeção, aí faz a transição de sexo, começa a se identificar como mulher, vai lá, se inscreve no esporte feminino e ganha todas, leva todos os recordes, inclusive, achar que exatamente. está competindo em pé de igualdade com as mulheres. Então, mas o problema é o seguinte: você chega e fala o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma categoria para atletas trans. E tudo Não se quer. resolve. Não, não querem. Aí você fala o seguinte, mas por quê? As mulheres mesmo, porque hoje ninguém mais quer definir o que é mulher. Eu não sei que doença é essa, que quando você pergunta o que é mulher? Ai, mulher é quem se identifica com mulher. Não, não. Mulher é isso, isso, isso e isso. E ponto, não tem mais a quem se identifica. Então você fala o seguinte: as mulheres lutaram tanto para entrar no esporte, lutaram tanto para estar aqui onde estamos, para vir um homem, biologicamente falando, chegar e roubar tudo e ninguém falar um ai. Então você fala, cara, vamos criar um espaço para as mulheres trans, para os homens trans, está tudo ok? Não, não tá, porque isso é transfobia, não, isso não é transfobia. Se a gente entender que cada um tem o seu quadrado, o respeito ele vai ser ok, mas as pessoas não querem respeitar. Aí eu sempre falo, se você é uma mulher trans, é porque você valoriza a mulher, você se identifica com uma mulher. Por que você não respeita a mulher? Uhum. Porque vocês querem privilégios. E tem muitas, a gente Esse é o precisa deixar problema. isso claro também, né? Tem muitas mulheres trans ou homens trans que defendem exatamente isso que você está dizendo. Porque justamente se eu nasci um homem biológico e gosto tanto, me identifico tanto com o sexo oposto, a ponto de eu provocar uma transformação hormonal no meu corpo, e eventualmente até cirúrgica, para eu ser identificada como sendo do sexo oposto, é porque eu valorizo também o sexo Perfeito. oposto e quero que elas tenham seu espaço, né? E tem muita gente que está do ambiente LGBT que está assim revoltadíssima com esse sequestro da causa por ideologia política, né? A Mas gente recebe mensagem. Diga. Não, a gente recebe muita mensagem assim, e o ruim é porque a causa LGBTQ+, poderia ganhar muito mais respeito, e só que está ganhando ranço das pessoas por conta desse vitimismo. A gente estava vindo no carro agora, eu escutei um áudio do cara falando que a gente tem que acabar com a religião católica e evangélica. Porque esse é o problema. Eu falei, não, gente, não é esse o problema. Cada um segue o que acredita na sua vida. Só que a gente tem que saber respeitar o quadrado dos outros. A gente não está tendo isso. Então, infelizmente, a minoria LGBTQ+, até os negros e as mulheres, por conta de tanta vitimização de pessoas que não são pela causa, que essa é a verdade, a gente está tirando realmente a importância desses movimentos de cuidar das pessoas que realmente sofrem com alguma coisa. Exatamente. As vítimas ficam de lado para que essa ideologia política prevaleça e cai tudo num balaio aí sim de agressividade. Eles estão gerando uma intolerância que não existia no brasileiro, do modo geral, claro que sempre tem exceções, né? Mas para a gente Sim. finalizar aqui, fala um pouquinho do teu trabalho como deputada estadual, aí de repente índia, nadadora, a descendente de indígenas lá de Manaus, mas já morando há 2 décadas no Rio de Janeiro, decide ir para a política e vira essa representante aí de causas da direita, né? Conta rapidamente da tua trajetória, que a gente quer saber também como é teu trabalho como deputada no Rio. Então, é tudo muito novo, né? Então, é um mix de sentimentos. Eu abri um leque de bandeiras para tentar ajudar, porque eu acho que, assim, tá tudo muito carente. Mas o principal foco, eu tenho falado muito em defender a inocência das crianças. Eu vi que eles estão muito pesados nisso. Então, por exemplo, se eu levo meu filho no folclore de Parintins, ele vai falar, mãe, o que está acontecendo? Sabe? Então, nos colégios hoje, a doutrinação, o negócio do banheiro unissex, a parada gay, então, assim, eu estou numa uma parte pesada para defender nossas crianças. Aí, nisso, eu defendo as mulheres, uma segurança pública, os animais, eu estou no grupo de comissão do PCD. Então, assim, eu tenho uma bandeira ampla, tentando fazer um trabalho que eu consiga abraçar todos. Infelizmente, as leis aqui, as pessoas não entendem que passa por todo um trâmite da casa, mas tudo que depender de mim, para defender o cidadão de bem, a mãe, o pai, os filhos, o funcionário, todas as crianças, eu estou aqui para isso. Então, graças a Deus, o time aqui é muito bom. São 6 meses que eu estou aqui, a gente já tem quase 40 projetos de leis já protocolados, fora as doações que a gente faz, as comissões que nós somos ativos, as denúncias que a gente tem feito. Então, eu realmente entrei para fazer diferença. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma academia. Se fosse para ficar na tranquilidade, eu sempre falo, eu estava lá. Já que eu me envolvi nesse problema, vamos cair para dentro. Então, eu agradeço, foram quase 60 mil votos de uma pessoa que não tem padrinho político, não tinha fundo, não tinha nenhum conhecimento, né, para fazer uma pré-candidatura ótima. Entrei, então se eu entrei, eu vou fazer todo mundo realmente ter orgulho que eles votaram na Índia.
E eu sei que ainda é cedo, né? Acabou de começar o mandato, mas tem pretensões de continuar na política? Já consegue avaliar um pouco para frente como é que vai seguir a carreira? Ah, vou, porque eu percebo que aqui é tudo a longo prazo. As pessoas acham que a gente vai entrar em um ano e vai mudar tudo. E eu vi que não é. Então, hoje, eu não tinha, né, a pretensão de entrar, entrei sem querer mesmo, por coisas da vida, por vídeos, por defender o Bolsonaro, por defender realmente. A gente fala bolsonarismo porque ele reviveu isso na gente, né? Então, hoje eu digo que eu sou uma única mulher bolsonarista na casa que defende tradições, defende que consequências tem, né, tem que ter. Então, assim, eu quero continuar como deputada estadual, não me vejo em Brasília, não me vejo senadora, não me vejo deputada federal. Eu quero arrumar ainda assim o meu estado, porque eu acredito que como meu vídeo viraliza, ajuda todo mundo. E os deputados hoje estão aqui, graças a Deus, a direita se uniu. Então a gente está conseguindo atrapalhar, porque hoje nós somos a oposição, né? Então hoje a Sim. gente consegue atrapalhar tudo que está vindo, qualquer ideologia que está vindo, a gente está conseguindo brecar. Para finalizar, eu quero que você dê justamente esse panorama. Como é que está na Assembleia Legislativa do Rio a questão direita, esquerda, oposição, situação? Porque a gente vê o que está acontecendo no Congresso Nacional, por exemplo, o brasileiro elegeu um Senado e até uma Câmara um pouco mais conservadora do que a anterior, mas o tratoraço das emendas do orçamento secreto, a compra de votos, né, feita através desse sistema, que é legal, mas não é moral, para usar uma palavra que Perfeito, eles mesmos usam, perfeito. né? Tá fazendo o brasileiro se decepcionar demais e pensar onde é que eu errei na hora de escolher meu candidato. Como é que tá aí no É. Rio de Janeiro? Então, aqui, graças a Deus, os deputados que realmente entraram com essa pauta mais conservadora estão mais unidos, porque eles perceberam que a vez passada o ego acabou separando eles e a gente tomou uma surra aqui. Então, agora a gente se uniu, a gente entendeu que juntos nós somos realmente mais fortes. Então, tudo que vem de lá, a gente conversa e fala: ó, não pode deixar passar isso. A gente tem que debater, a gente tem que votar contra, e é isso. Só que, assim, temos as pessoas de centro também, que até as pessoas de centro, os deputados, falam assim: cara, não está dando. Eles estão pegando pesado e acabam ficando realmente até do nosso lado, sem problema. Mas, graças a Deus, aqui, quem votou na galera de direita, a galera permaneceu com o pé no chão. Eu sei que é cedo para falar, como você falou, Uhum. mas, a princípio, a luta está sendo muito boa aqui. Os agregados da direita estão fazendo bem bonito. Índia, muito obrigada por essa entrevista, por abrir esse espaço na agenda, que eu sei que é apertada também, para falar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo. É um jornal que também defende a pauta conservadora, é uma voz dissonante dessa imprensa militante aí, infelizmente. Então, agradeço demais você dedicar uns minutinhos do seu dia a isso e desejo sorte, né? Acho que quem está nos assistindo olha e tem esperança quando vê alguém firme no propósito que o colocou no serviço público, digamos assim, porque falta essa percepção também para muitos parlamentares de que eu sirvo ao público e não o público é meu servidor, Perfeito. né? Muito obrigada. Eu queria te agradecer, dizer que eu te admiro muito e falar para as mulheres também que estão assistindo. Isso é o verdadeiro empoderamento feminino, conhecimento. E não precisar ficar pelada por aí ou agredir algum homem ou falar que não precisa. Eu gosto de conversar com mulheres empoderadas, então eu também quero te dar os parabéns, que você serve também de muito, muito exemplo para muitas mulheres, e muito obrigada novamente pelo espaço. Obrigada, eu que agradeço. Tchau. Tchau. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e reforço o convite que eu fiz no início do vídeo para que você se torne assinante da Gazeta do Povo, caso ainda não tenha feito isso. Clique no link na descrição do vídeo e tenha acesso à promoção pagando apenas R$ 5,90 nos primeiros 3 meses de assinatura para desbloquear todos os conteúdos, vídeos, podcasts, artigos de mais de 40 colunistas, cursos online e uma cobertura jornalística honesta, pautada por convicções conservadoras. Eu sou colunista da Gazeta do Povo e te espero lá no jornal.